Eu estou numa sequência em São Paulo falando sobre as perguntas de Deus. Eu gostaria de pensar uma delas. Bispo Rodovalho, por muitas vezes, tem falado sobre o poder da pergunta. Esse livro recém-lançado agora, como é que é o título? As forças que mudaram o mundo, né? As forças que moldaram o mundo. Que livro maravilhoso, que livro maravilhoso. E ele começa falando sobre poder de formular perguntas. A pergunta ela é muito, muito importante na construção da vida. Agora, curiosamente, a Bíblia está cheia de perguntas de Deus. O dono de todas as respostas, normalmente, muitas vezes, aborda o homem com perguntas. Por que quem tem todas as respostas perguntaria algo para quem tem todas as dúvidas? A pergunta de Deus tem uma intenção, a intenção de mover o nosso coração. Então, da mesma maneira que um professor faz pergunta para os alunos, para levar o aluno a uma descoberta, da mesma maneira que um terapeuta faz uma pergunta para um paciente que está em uma sessão terapêutica, para levá-lo a uma percepção que ele ainda não tem, Deus faz perguntas a nós, os homens, para mover o nosso olhar, para mover a nossa percepção, para mover o nosso coração. E a Bíblia, Deus começa o diálogo, no capítulo 3 de Gênesis, Deus perguntando a Adão: onde estás? Por que Deus pergunta isso ao homem? Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? Ele pergunta para a pecadora: cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram? Deus pergunta para Moisés: por que clamas a mim? Ele está diante do mar. Deus pergunta para Balaão: quem são esses homens? Pessoal de Moabe que veio para pedir que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Quem são esses homens? Deus não pergunta porque ele não sabe a resposta. Deus está perguntando para provocar no servo dele uma nova perspectiva. Meu Deus, eu não estava percebendo bem. Peraí, deixa eu avaliar melhor. E entre essas perguntas de Deus, há uma pergunta muito curiosa de Deus em Ezequiel 37. Abra sua Bíblia, Ezequiel 37, no versículo 3. Deus dá uma passeadinha com Ezequiel num vale cheio de ossos, e ele ressalta: numerosos e sequíssimos. O vale estava coberto de morte, sequíssimo, ossos sequíssimos. E Deus pergunta a Ezequiel no versículo 3, Ezequiel 37, verso 3: então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Eu percebo nesse texto três camadas, três abrangências nessa pergunta de Deus. Deus tem no mínimo três intenções que estão aqui nas entrelinhas do texto. A primeira pergunta, o primeiro aspecto dessa pergunta tem a ver com a fé. O segundo aspecto dessa pergunta tem a ver com o ânimo. E o terceiro aspecto tem a ver com a disposição. É como se houvessem três balanças. Deus está perguntando: por acaso esses ossos podem reviver? Ezequiel parou um pouquinho. A resposta dele é: Senhor, tu sabes. Essa resposta de Ezequiel atinge o primeiro ponto, a primeira intenção da pergunta. A primeira intenção da pergunta coloca o vale de morte em contraste com Deus Todo-Poderoso. Primeiro aspecto da pergunta é: quem é maior aos seus olhos? Esse vale caótico, onde a morte reina, ou o Deus Todo-Poderoso que você serve? É uma balança em que de um lado está o vale, de outro lado está o Deus Todo-Poderoso. A primeira pergunta, e Ezequiel responde dessa maneira, porque ele entendeu o formato dessa pergunta. Ele diz: tu sabes, a resposta está na sua mão.
O Senhor é maior que o vale. O Senhor não se curva diante do vale. O Senhor continua governando o céu e a terra, mesmo que tudo se transforme num vale de ossos secos. Então o primeiro aspecto da pergunta é: quem aos seus olhos é maior? O vale ou o seu Deus? Querido, a nossa vida, muitas vezes nós passamos por vales tenebrosos, vales sombrios. E você olha aquele cenário, é um laudo médico, é o resultado de um exame, é um comunicado judicial, é uma situação que você fala: meu Deus, e agora? E parece que aquilo vem de uma maneira tão grande, tão arrebatadora, tão assustador, que nós perdemos de vista o nosso Deus. Você lembra quando os discípulos acordam Jesus na tempestade? E eles falam: Senhor, nós vamos morrer. Peraí, deixa eu entender essa fala sua. Quer dizer que essa tempestade, aos seus olhos, é maior que o dono do céu e da terra que está aqui no barco? É isso que vocês estão dizendo, discípulos? Quando eles acordam a Jesus, Jesus ordena ao vento, ordena ao mar, ordena as águas, a tempestade passa, e eles usam uma seguinte expressão, um vira para o outro e diz: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estão dizendo o seguinte: parecia que a tempestade era maior, mas nós percebemos que o Senhor é maior que ela. Então a primeira, aleluia, a primeira insinuação de Deus nessa pergunta é: Ezequiel, você me perdeu de vista? Ezequiel, você está muito impressionado com o vale, mais do que está impressionado com o meu poder? Com o que você está impressionado essa manhã? Qual é o instrumento de perplexidade, de choque que você tem hoje diante dos seus olhos? É o quanto o caos, o vale de morte é sombrio, ou o quanto o seu Deus é muito maior do que o vale? E Ezequiel entende o primeiro aspecto da pergunta: não, Senhor, o senhor pode, tu sabes, se o Senhor quiser, vive, se o Senhor quiser, esse vale inteiro se torna uma multidão viva, é o Senhor que sabe. O segundo aspecto, querido, está entre o nosso ânimo, o nosso sonho e o vale diante de nós. A pergunta é a seguinte: você ainda espera alguma coisa desse vale? Ou você já desistiu dele? Às vezes alguém está vivendo um casamento tão caótico, tão vale de ossos secos, que a pessoa diz: não, já cansei. Você acha que é possível esse vale voltar a viver? Ou aos seus olhos chega, já bateu no limite? Não aguento mais, não dá mais, não, é irreversível, não, desisti, já desisti, não quero saber mais, cansei. Gente, não é porque Deus não pode mudar um casamento, mas às vezes o casal se cansou de lutar, Deus não vai agir, Deus não vai entrar numa batalha da qual você já desistiu. Como é que Deus vai atuar num vale que eu abandonei, que eu falei não dá mais? Esquece dele. Então a segunda pergunta, o segundo aspecto da pergunta para Ezequiel é: Ezequiel, você ainda tem esperança? Ou você está como o povo de Israel lá no verso 11? É a segunda pista que esse texto nos dá. Lá no verso 11, Deus faz um comentário interessante sobre o povo. Ele diz assim: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Deus está dizendo assim: Ezequiel, você pensa como esse povo, ou você pensa como eu penso? Quando você olha esse vale, você tem a perspectiva que esse povo tem, ou você tem a minha perspectiva? Porque esse povo está dizendo: acabou a esperança, não posso sonhar mais, não, já cansei, não tem chance nenhuma. Querido, e se eu desistir
de uma situação da minha vida, eu bloqueei. Deus é poderoso, Deus é glorioso, Deus é majestoso, mas Ele não vai mais entrar nesse vale, porque eu não tenho mais esperança nele. Então, o segundo aspecto é o que é maior, é o vale ou é o meu sonho a respeito do vale? O vale é convincente, o vale é assustador. Meu Deus, o silêncio do vale é terrível, é tenebroso. Mas eu continuo eu continuo sonhando acima do recado do vale. Ou seja, o meu sonho é maior que o vale. Amém? Primeiro aspecto, o meu Deus é maior que o vale. Levanta a sua mão e diga: o meu Deus é maior que o vale. Agora levanta a outra mão e diga: o meu sonho é maior que o vale. Então, o segundo aspecto da pergunta é se eu continuo sonhando, é se eu continuo acreditando, é se eu ainda vejo que é possível mudar. Não, eu não desisti, eu não desisti, eu ainda espero que algo aconteça. Sabe, famílias que têm um filho dependente químico, meu Deus, aquela luta, aquele desgaste, e aquilo tem etapas, a coisa vai piorando, e ela só vai piorando, e a família luta de um jeito e luta de outro, e luta de um jeito e luta de outro, e vai chegando uma hora, vai caindo uma exaustão na família. Aí alguém chega e diz: não, vai melhorar, é possível. A família começa a dizer: cansamos. Começa a haver uma desistência, uma desilusão. A pessoa, ela nem tem coragem de dizer: não, Deus não é poderoso. Ela sabe que Deus é poderoso, mas quando ela olha para o vale, ela fala: cansei, estou desanimado. Sabe aquele casamento, 1 década, 2 décadas, 3 décadas de conflito, de frieza. A mulher olha para o marido, o outro, e aí a gente vai tocando, deixa do jeito que está, não mexe não, já esquece. É a desistência, é o desânimo, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, diz a palavra. Então eu continuo acreditando. Quem tem fé, quem está aqui cheio de fé, quem acredita que Deus pode e vai fazer, quem não desistiu da sua família, dá um sinalzinho assim com a sua mão. Amém. Deus é maior, e o seu sonho tem que permanecer vivo em relação a esse vale. Terceiro aspecto, e é o mais importante aqui nesse texto: Deus é maior que o vale, meu sonho é maior que o vale, o meu sim é maior que o vale. O terceiro aspecto é a decisão, é a disposição, porque Deus não quer trazer vida aos ossos sem a intervenção de um ser humano. Deus quer um parceiro na terra, Deus quer alguém que faça, que seja profeta dele no vale. Então, o primeiro aspecto da pergunta: o Senhor é poderoso, mais poderoso que a morte que está no vale? O Senhor é poderoso. O meu sonho continua vivo, aleluia, continua vivo. Terceira pergunta: você está disposto a invadir o vale e a mudar a história do vale? Eu estou disposto. Eu sou o teu profeta no meio dessa morte, e eu vou chamar os ossos à vida. O Senhor tem alguém, o Senhor tem uma boca aqui nesse vale. Amém, gente? Curioso que o texto diz que o vale, os ossos sequíssimos, havia um silêncio no vale. O silêncio foi quebrado pela voz do profeta. Quando o profeta abriu a boca e a voz ecoou no vale, aí veio uma segunda fonte de som, os ossos batendo contra ossos. Quando a voz do profeta invadiu o vale começou a se mover. Toda vez que Deus encontra alguém com disposição: Deus, eu vou lutar, Deus, eu vou jejuar, Deus, eu vou pregar, Senhor, eu não desisto, eu estou aqui como um guerreiro, como um instrumento, como um soldado. O céu começa a vir em direção ao vale, e logo vai se cumprir o versículo 10, olha que versículo maravilhoso, o verso 10: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso.
Aleluia! Ei, glória a Deus. O texto começa lá embaixo, tenso, começa fúnebre e termina explosivo, termina glorioso, termina em júbilo. Deus está devolvendo esperança, Deus está devolvendo vida. Olha, 3 perguntas numa só. O que é maior na sua vida? O vale que você vê todo dia, ou o Deus Todo-Poderoso que se sobrepõe a qualquer vale da terra? Segunda pergunta: o que é maior na sua vida? O vale que todos os dias se apresenta mórbido, seco, ou o sonho que arde na sua alma? Nada vai roubar a minha esperança. Terceiro, o que é maior na sua vida? O vale, a ameaça da estagnação do vale, ou o seu sim? Deus, o Senhor precisa de um profeta, o Senhor acabou de encontrar. Eu sou essa pessoa, eu vou me levantar, eu vou lutar, eu serei um agente do céu num ambiente de morte. Quantos améns aí em nome de Jesus, querido? Então essa manhã, esse é o recado que eu quero te dar, não mais do que isso. Eu quero declarar que todo vale que te angustia, que te assusta, que te consome. É bacana o começo do texto. Ezequiel diz assim: Deus me fez andar pelo vale, Deus me fez andar por entre os ossos. Deus está dizendo: vem cá, deixa eu te mostrar a realidade sem a minha mão. Vem cá, deixa eu te dar uma passeada. Deus não alimenta alienação. Deus não nos recomenda, finge que não existe. Deus não faz isso. Deus fala: vem cá tomar consciência do caos, do estado que está. Mas depois de tomar consciência da realidade, toma consciência, tem a percepção de que eu sou absolutamente maior do que tudo isso. Quem começou esse movimento não foi Ezequiel, foi Deus. Quem levou Ezequiel para lá foi Deus. Quem provocou isso tudo foi Deus. E Deus está fazendo isso conosco nesse culto, nessa manhã. Deus está fazendo você passear pelo vale, e Deus começa a te perguntar: e aí, querido? E aí, meu filho, minha filha? Você acha que esses ossos podem reviver? Bom, Senhor, na minha balança, o Senhor pesa muito mais do que o vale de morte. O Senhor é poderoso, o Senhor pode, o Senhor é maior que a morte. Segundo, na minha balança, meu ânimo, minha esperança, meu sonho são maiores do que a morte. Não, essa morte não vai matar o sonho aqui dentro. Querido, não importa quão morto está o seu casamento, se o sonho continua vivo, ainda há esperança para o seu casamento. Não interessa quão morto um parente, um filho está no pecado, longe de Deus, se o sonho da fé está vivo na sua alma, a esperança, amém, gente? Então Deus alimenta o sonho daquele que crê, que espera. Meu Deus, o Senhor não mudou, eu sei que é possível mudança nessa terra. E por último, na minha balança, meu sim é maior. Eu digo sim, eu sou a pessoa que o Senhor procurava, eu sou o instrumento que o Senhor procurava. Deus sempre vai procurar um instrumento. Toda vez que Deus quer mudar a história na terra, Deus escolhe alguém, Deus levanta alguém, Deus chama alguém, Deus desafia alguém. E vai ser assim na sua casa, na sua família, em qualquer situação que envolva você. Você é o profeta Ezequiel de hoje, dessa geração, em nome de Jesus. Quantos améns aí, em nome de Jesus? Aleluia. E eu vou terminar com o versículo 12. Portanto, profetiza, agora já não é mais com os ossos, mas com os filhos de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu. Gente, deixa eu dar uma pausa aqui. Você lembra a reação de Marta, quando Jesus foi se aproximando do túmulo de Lázaro? E ele foi como quem vai tirar Lázaro de lá, e Marta já começa a ficar: peraí, Senhor, peraí. 4 dias foram suficientes para aniquilar qualquer esperança no coração de Marta.
Não, esses ossos aqui não tem 4 dias de morte. Esses ossos aqui tem muitos dias. Tem anos. Eles estão sequíssimos. Eles têm anos assim, né? Falando da história de Israel, 70 anos. 70 anos de cativeiro. Ezequiel é o profeta do cativeiro. O povo está na terra da Babilônia olhando e dizendo: não tem esperança, não tem esperança. Deus se foi, o vale é maior que Deus. Não, a esperança se foi, o vale é maior que a esperança. Não, eu não posso fazer mais nada, o vale é maior que o meu sim. Pois Deus está virando a história através de um profeta. Terminando o versículo 12: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, aleluia, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz isto, diz o Senhor. Eu disse e eu fiz, em nome de Jesus. Nós vamos terminar esse ano ouvindo o que Deus diz e vendo o que Deus faz. Nós vamos iniciar o ano que vem ouvindo o que Deus diz e vendo o que Deus faz. Esse será o retrato da sua vida. Você é alguém que vê o que Deus diz, que ouve o que Deus diz e vê o que Deus faz. Amém? Levanta a sua mão e fala: em nome de Jesus. O Senhor não mudou. O Senhor é maior que o vale. Eu não tenho dúvidas, Senhor, que o Senhor está acima do vale. O Senhor é mais convincente que o vale. Eu não me curvarei diante da ameaça sombria do vale. Tuas promessas são maiores, teu poder é maior. Agora diga: Senhor, o meu sonho, o meu ânimo permanecerão intactos, minha esperança permanecerá firme. Eu não me curvarei diante da ameaça do vale, continuarei sonhando. E por último digam: e o meu sim, o meu compromisso, a minha disposição para o chamado, para a missão, continua acima do vale. Eis-me aqui, Senhor, eu sou o teu instrumento para mudar este vale, para trazer vida ao vale, em nome de Jesus. Dê um aplauso de fé, um aplauso fervoroso na presença do Senhor, em nome de Jesus.